Fala galera do curso Enem Gratuito, tudo bem? A gente vai falar um pouquinho de atomística. Olha que legal! O que significa atomística? A gente vai falar sobre o átomo em si, quais são suas partes e tudo mais, quais são as partículas que a gente tem dentro do átomo. E é bem simples, tá? O átomo ele se divide em duas partes. A gente tem o núcleo e a gente tem a eletrosfera. Dentro do núcleo, que é a parte menor do átomo, tá certo? Lá dentro você tem os prótons e tem os nêutrons. Eles vão conter toda a massa praticamente do nosso átomo. É como se tivesse tudo concentradinho ali. Só para a gente dar um parâmetro, é como se fosse uma bola de futebol no meio de um estádio inteiro. Só que a bola de futebol teria todo o peso do estádio. Ou seja, é ali que está concentrada toda a massa. Então o núcleo é uma parte pequena e densa da matéria, uma parte pequena e densa do nosso átomo. Em volta dele tem a eletrosfera, onde ficam os elétrons. Os elétrons também têm massa, só que uma massa muito pequena comparada à massa de um próton ou de um nêutron. Então a gente não considera essa massa. Então nosso átomo, ele é constituído núcleo e eletrosfera, no núcleo prótons e nêutrons e na eletrosfera a gente tem os elétrons. Só para a gente ver um pouquinho, ó, os prótons que estão lá no núcleo, eles têm uma carga positiva e a massa aparente deles é 1U. 1U significa uma unidade de massa atômica, tá? Que significa ali por volta de 1,66 vezes 10 na menos 24 gramas, que é um valor muito pequeno. Para a gente não ficar trabalhando com esse valor muito pequeno, a gente transforma esse valor para 1U, é uma unidade padrão que a gente tem. Já os nêutrons, eles têm uma carga aparente zero, ele não tem uma carga real como o próton e o elétron. Ele seria neutro e a massa dele também é 1U. E por último, a gente tem os elétrons que têm uma carga negativa, uma carga menos, tá? E ele não tem uma massa significativa, tá? Como que a gente usa tudo isso? A gente tem uma representação. Quando você vai falar lá do elemento, você tem um elemento aqui, E aqui, né? Botei um elemento padrão. E em cima, você sempre vai estar representando a massa, o número de massa atômico, tá? O número de massa atômica daquele elemento. E embaixo você vai representar o Z, que é o número atômico. O número atômico, se você pegar na tabela periódica, é o númerozinho inteiro que está em sequência na tabela periódica. O hidrogênio é o 1, o hélio é o 2, o lítio é o 13 e aí por diante. Ele vai dizer pra gente o número de prótons, que também é igual ao número de elétrons. Porque se eu tenho um próton que é positivo, ele tem que ter um elétron negativo, se teu átomo for neutro, tá? Agora, se você for um cátion ou um ânion, esse número de elétrons pode mudar do número de prótons. Daí já é outra coisa, ok? E olha só, o número de massa atômico, ele nada mais é do que o número de prótons mais o número de nêutrons. Sabendo uma vez que é só os prótons e os nêutrons que têm a massa do teu átomo. Ah, professor, mas o elétron não tem uma massa bem pequenininha? Tem, mas a gente desconsidera aqui por causa que não vai interferir em nossos cálculos. Vamos dar um exemplo de como que a gente consegue saber todas as partículas que tem só com essa representação? Olha só, eu peguei o elemento ferro, e o elemento ferro ele tem um número de massa atômico 56 e um número atômico 26. Então, olha só, o A dele vai ser 56, óbvio, o Z 26, e agora o número de prótons. Número de prótons é igual a o Z. Então, a gente só repete, 26 mais uma vez. Esse átomo aqui, ele é neutro, não tem nenhuma carga aqui. Então, o que a gente vai fazer? O número de prótons também é igual ao número de elétrons, por isso que aqui também é 26. E agora, o número de nêutrons, como é que eu calculo? O número de nêutrons a gente tem que observar aqui, ó, nessa equaçãozinha aqui, onde o A, que é o número de massa atômica, é prótons mais nêutrons, a gente consegue tirar o número de nêutrons. Por quê? A gente já sabe qual é o número de prótons. Qual que é o número de prótons? O número de prótons é o 26. E o A, quanto que é? 56. Então, se a gente isolar esse Nzinho aqui, ó, N isolado, ó, esse P que estava aqui somando, ele passa diminuindo. É a mesma coisa, eu sempre falo isso, tá? Você pega o A e tira o Z. Ó, se eu pegar 56 menos 26, 56 menos 26, 30. São 30 nêutrons nesse átomo.